Você já sentiu que seu código funciona, mas só até alguém mexer nele? Ou já teve alguma vaga que você queria muito, mas um dos requisitos era testes unitários? Nesse vídeo eu vou compartilhar com você todos os conceitos que me fizeram entender que testes unitários podem salvar meu código de um caos completo e me fizeram perceber que eles nem são tão difíceis assim. E eu digo mais, com exemplos utilizando JavaScript, nós iremos criar os seus primeiros testes e visualizar, na prática, os benefícios de testar o nosso código. Seja bem-vindo ao Manual do Front. Meu nome é João, atualmente eu moro no Brasil e trabalho remotamente para uma empresa dos Estados Unidos como Senior Software Engineer Front-End e também estou pós-graduando em Front-End Engineering. E o meu objetivo aqui é fazer a sua carreira ser mais próspera do que a minha e em menos tempo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar de forma simples o que são testes unitários e como começar do absoluto zero com JavaScript e Jest, trazendo explicações acessíveis e exemplos claros para qualquer nível de conhecimento. Testes unitários verificam as menores partes do código, ou seja, são códigos escritos para validar e testar a menor unidade, a menor parcela de um sistema, que geralmente podem ser funções ou componentes. E é sempre mais fácil a gente entender com exemplos, certo? Então vamos pensar numa funcionalidade completa de um sistema e aonde a gente iria inserir esses testes unitários. Então, imaginando uma página completa, ela vai ser composta por várias funções. E nesse caso, a gente estaria testando apenas a função 1, por exemplo. Diferente de testar a funcionalidade completa, o teste unitário ele vai focar, como eu disse, na menor parte daquele código. Nesse caso, a gente poderia considerar a função 1. E vocês vão notar que ao longo desse vídeo eu vou focar muito nos conceitos. É importante que você entenda o conceito antes de aprender qualquer tecnologia ou sair maluco tentando criar testes unitários. Então, fazendo uma comparação entre back-end e front-end, testes unitários se aplicam em ambos. Às vezes, no front-end eles podem ser chamados de testes de componente, porque eles envolvem o template também, HTML e alguns estilos. Mas testes unitários se aplicam em ambos cenários. E para demonstrar isso, a gente pode pensar nessa funcionalidade do sistema que eu acabei de mostrar como se fosse um projeto back-end. Mas a gente pode fazer o mesmo exemplo num projeto front-end. Então, pegando a página do manual do front como exemplo, a gente pode pensar que tudo isso aqui seria a nossa página, então a funcionalidade, e a gente vai focar o teste unitário em uma pequena coisa. Então, se a gente fosse identificar um componente, a gente poderia dizer que esse card é um componente, porque você pode ver que ele se repete no comportamento. Esses links são o mesmo componente, a única diferença é que muda o label. Os ícones aqui poderiam ser um componente, então imagina que o nosso teste unitário ele vai testar o único componente que cria esse ícone e a gente vai fazer um teste unitário específico para ele, assim como a gente poderia fazer um para esse link, assim como a gente poderia fazer um para esse card. E para facilitar o nosso entendimento aqui, a gente vai fazer um projeto que é JavaScript puro, então ele pode ser considerado mais próximo do back-end, mas eu adoraria fazer até uma playlist de testes no front-end, então me diz aqui nos comentários se você tem interesse. E aí você pode me perguntar, tá João, mas por que testes unitários? Por que eles são tão importantes? E aí eu gostaria muito de apresentar essa metodologia que é muito famosa, que é conhecida como pirâmide de testes. Então, basicamente, você vai notar que os nossos testes unitários eles estão aqui na base da pirâmide. E por que eles estão na base? Porque essa pirâmide ela considera o tempo, então quanto tempo a gente demora para criar testes e qual é o custo. Então entenda que quem está na base é quem tem o menor custo e o menor tempo. Ou seja, testes unitários são os testes mais baratos e rápidos para serem criados e executados durante o processo de desenvolvimento. É claro que não existe uma única metodologia e é por isso que eu deixei aqui outro exemplo para você, é que o próprio Kent C. Dodds, estou deixando a referência aqui embaixo, também criou, na qual ele sugere que como front-end principalmente, a gente foque muito mais nos testes de integração. Eu entendo o ponto dele, eu acho que faz muito sentido porque o teste de integração ele vai testar, como o nome já diz, a integração entre os componentes, quase como uma página inteira, por exemplo, mas nesse momento eu gostaria de focar nos testes unitários e eu acredito que a metodologia anterior, que eu mostrei para vocês, ela é muito mais aceita. E ela também tem uma curva de aprendizado menor, então é mais fácil que você comece aprendendo testes unitários. Além disso, testes automatizados por si só, e mais especificamente testes unitários, possuem características que vão te convencer do porquê é legal testar. Então as principais vantagens dos testes unitários são que eles rodam muito rápido, então por serem específicos e testando a menor unidade do código, eles serão executados de forma muito rápida e isolada, sem nenhuma dependência externa.
eles também servirão como uma documentação viva, porque por vezes a gente pode esquecer de documentar o que a gente acabou de fazer, mas o nosso código sempre estará atualizado. E por causa disso, os testes eles precisarão acompanhar o código. Por causa disso, eles acabarão sendo como se fosse uma documentação viva. Qualquer desenvolvedor, por exemplo, que chegar na sua equipe vai ter mais facilidade de entender o sistema lendo apenas os códigos, porque lá estarão descritos exatamente os comportamentos esperados daquele código. Ele também vai ajudar a prevenir bugs mais cedo, porque ao rodar a sua suíte de testes unitários, por exemplo, antes de fazer o deploy, você poderá detectar qualquer bug que aconteceu devido às últimas mudanças. E finalmente, eles forçam a gente a fazer um código melhor. Você vai ver, conforme eu for fazendo os exemplos aqui, conforme você for implementando isso no seu dia a dia, que quando você escreve os testes unitários antes, ou mesmo sendo depois, porque eles precisam testar funcionalidades específicas, você vai ver que muito provavelmente seu código começa a se adaptar e começa a ficar mais legível e melhor escrito. Obviamente nem tudo é um mar de rosas, então algumas desvantagens são que os testes unitários eles não vão te dar 100% de confiança e por vezes, por exemplo, com alguns falsos positivos, pode ser que eles pareçam estar passando, mas você precisa estar atento para garantir que eles realmente estão testando o que você gostaria de testar de fato. Eles vão, obviamente, exigir um pouquinho mais de tempo de entrega da sua feature, por exemplo. Então tem uma diferença muito grande em construir uma página de carrinho em um e-commerce e construir uma página de carrinho em e-commerce com testes unitários. Então, principalmente no começo, a curva de aprendizado dele, já indo para o terceiro tópico, ela é maior. Então, você precisa entender e ter o comprometimento de toda a equipe que está tudo bem, gastar um pouquinho mais de tempo agora e entender esse tempo como um investimento que se pagará no futuro. Bom, e agora que ficou claro que a gente tem que, no mínimo, testar pelo menos as partes fundamentais do nosso sistema, vamos escolher a nossa ferramenta. Reforçando esse pensamento, o que importa que entendamos é o conceito dos testes unitários, o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo. Mas é óbvio que se a gente puder tomar uma boa decisão sobre qual ferramenta vamos utilizar, iremos fazer isso. Então, dando uma olhada sobre popularidade, tamanho de comunidade e utilização, a gente consegue ver que o Jest, aqui em azul, é com certeza a ferramenta mais utilizada e que teve mais downloads no último ano. A gente tem um candidato muito forte aqui, que é o Vitest, em laranja. Ele está crescendo muito e ele basicamente faz tudo que o Jest faz com um pouco mais de opções e ainda mais rápido. Mas no momento o Jest é ainda muito mais estável e ainda está consolidado, enquanto o Vitest está crescendo em adoção, crescendo em comunidade, e é por isso que o nosso projeto vai utilizar Jest como ferramenta principal de teste. Bom, pessoal, fazendo um esforço para que esse vídeo não fique tão longo, e como cultura aqui do canal, eu vou deixar o link para o repositório que vai ter todos esses exemplos que eu estou utilizando no vídeo lá no meu GitHub, aqui na descrição, então você pode acessar para acompanhar o que eu estou fazendo ou para aprender depois do vídeo. E eu vou pular alguns passos que eu fiz para criar esse projeto, porque eu quero fomentar que você faça isso também, mas eu vou deixar o passo a passo para você executar. Então no README lá do repositório, você vai encontrar todas as instruções para você fazer a instalação e configuração e o que cada um desses comandos vai fazer, beleza? Indo para o nosso primeiro exemplo então, eu que deixei um arquivo criado chamado soma, para que a gente tenha essa função sum, que basicamente vai receber duas variáveis como parâmetros, faz uma simples validação se eles são do tipo number ou não, e basicamente retorna a soma deles. Então a ideia é que a gente crie agora um teste unitário para essa função. E o primeiro passo para a gente começar a criar os nossos testes unitários é duplicar esse arquivo. Então você pode copiar e colar, você pode utilizar a mesma opção que eu estou utilizando aqui, como você achar melhor. O ponto importante, e é uma boa prática de testes unitários, é que esse arquivo que a gente vai criar específico para os testes, ele fique próximo do arquivo que está sendo testado. E aqui a única diferença que a gente vai ter é a extensão. A gente tem duas extensões que geralmente são utilizadas para arquivos de testes unitários. Elas são .spec ou .test. Eu utilizo muito a .spec porque ela remete àquele conceito que eu expliquei antes no nosso vídeo, que o teste ele acaba sendo uma documentação viva do nosso projeto. Então, ao ler os testes unitários, você estará lendo a especificação. É daí que vem essa extensão. Então, clicando Enter aqui, a gente vai duplicar o nosso arquivo, eu vou limpar ele e bora começar a criar. Bom, então vamos importar a nossa função soma, só lembrando, ela está vindo daqui, então a gente vai pegar a nossa função soma, utilizando o modo antigo mesmo, vamos importar de soma,
E a partir de agora a gente vai começar a entender um pouquinho do formato dos nossos testes. Então, para que um teste ele seja reconhecido pelo Jest, para que ele seja também bem organizado, a gente utiliza uma palavrinha chamada describe. Basicamente, essa palavrinha é uma função que o Jest nos fornece e ela vai receber dois parâmetros. Basicamente, o primeiro é a descrição e o segundo é uma função, geralmente uma arrow function. O que a gente coloca, João, aqui nessa descrição? A coisa que melhor descreve o que você vai testar. A ideia é que nos testes unitários a gente seja o mais claro possível. Nesse caso, eu recomendo, e a gente geralmente utiliza, o próprio nome do arquivo. Então não teria problema se aqui a gente chamasse de soma.js ou a gente colocasse o caminho completo, src.soma.js. Isso fica a nosso critério. Eu geralmente gosto de colocar o nome do arquivo que está sendo testado. Como eles estarão no mesmo diretório, na mesma pasta, vai ficar muito tranquilo. Isso é importante para que a gente entenda que os testes que serão feitos dentro desse describe se referem a soma.js. E aí, para fazer os nossos testes, a gente utiliza uma palavrinha reservada chamada it. Esse it, ele também pode ser teste. Os dois terão o mesmo formato que o describe. Então, será basicamente um parâmetro de descrição, que é um texto, e uma função. Bora fazer isso? Vamos lá então. O nosso teste, ele vai ter uma string e uma arrow function também. Eu gosto do it, então eu vou deixar isso, mas ele é só um syntax sugar para o teste. Você pode usar o que você achar melhor. E o primeiro teste que a gente faria, vamos deixar aqui lado a lado para que a gente consiga olhar para o nosso arquivo de soma e pensar o que a gente pode testar. O comportamento mais básico, que a gente chama de happy path, é basicamente garantir que os números estão sendo somados, certo? Então, basicamente, a gente precisa garantir que A mais B dá o resultado que a gente espera, certo? Vamos então fazer uma função que é um teste que ele deve retornar 5 quando a gente somar 2 mais 3. Tá vendo que eu estou sendo bem específico aqui? É isso que eu sugiro que você faça nos seus testes unitários. Quanto mais específico eles forem, lógico, com um certo limite, depois a gente vai ver que isso aqui vai ser um pouquinho mais genérico, eu estou só te explicando, a gente está começando o teste unitário, mas ele vai te lembrar como essa função deve se comportar. E aí a gente tem outra palavrinha que é muito importante nos testes unitários, que é o expect. Basicamente é ele que a gente vai utilizar para fazer a nossa asserção. E é assim que a gente fala que a gente espera que algo seja alguma coisa. Então, deixa eu colocar no código para ficar mais fácil. Quando a gente chama a nossa função soma, que a gente importou aqui em cima, e passa para ela os números 2 e 3, que é o que a gente colocou aqui na nossa descrição, a gente está passando aqui, a gente pode dizer para o Jest que a gente espera que 2 mais 3 somados sejam to be ou to equal a 5. Então, essa aqui é a estrutura de um teste unitário e o nosso primeiro teste unitário está criado. Maravilha! Ao longo do vídeo a gente vai ver que depois a gente pode ter vários its dentro do mesmo describe. Por quê? Porque essa função, você concorda comigo que ela tem mais de um comportamento. Ela testa que os números serão somados um ao outro, mas ela também testa se esse número é do tipo number, ela retorna um erro. Então tudo isso a gente pode testar e idealmente vai ficar dentro do mesmo describe. Mas o ponto mais importante agora é que a gente aprenda como rodar esse teste. E antes de rodar, é importante que a gente também valide que esse teste ele é um bom teste unitário. Então eu até deixei um lembrete para você aqui. O que faz um bom teste unitário? Basicamente ele testa uma coisa específica, nesse caso, ok, a gente está testando apenas a função soma. Ele tem uma entrada e saída bem definidas, a gente colocou os números exatamente o que espera e ele não depende de contexto externo, como banco de dados ou API. É óbvio que esse teste ele é simples, mas ele atende todos os nossos requisitos. E para executá-lo, a gente pode salvar o arquivo e voltar lá no nosso package.json, você vai ver que tem um script aqui chamado teste. Só que agora ele estaria exibindo um erro que a gente não tem teste especificado. O que a gente precisa fazer para rodar o Jest é muito simples. A gente só troca isso tudo por Jest. Nesse momento a gente consegue abrir o nosso terminal, abre o seu terminal no diretório do projeto que a gente está utilizando e basicamente rode npm test, ou poderia ser npm run test, para seguir o padrão do npm. Ao clicar e executar esse comando, você vai ver que ele executou o nosso arquivo soma.spec aqui em cima e basicamente ele rodou o nosso teste. Deve retornar 5 quando somar 2 mais 3.
E aí o que é interessante que você note aqui? Além dele rodar isso, a gente pode, por exemplo, deixar ele em modo execução. Então, vamos dizer que eu vou quebrar o nosso teste aqui. Eu vou jogar 2 mais 4, tem que ser 5. E a gente sabe que tem que ser 6. Então, se eu rodar de novo, você vai ver que ele vai quebrar. Um teste falhou. Por quê? Porque ele estava esperando 5, mas ele recebeu 6. Ótimo, ele já está ajudando a gente a validar que a gente está fazendo alguma coisa errada. Ou o nosso teste está errado, ou a nossa implementação está errada. Porém, ao invés de você precisar ficar rodando isso o tempo todo, uma coisa que você pode fazer é duplicar essa linha e a gente pode colocar 2 pontos o watch, ou o que você preferir. O importante é que você adicione menos o watch nesse comando. E ao rodar npm run test watch, você vai ver que o nosso comando ele ficará sendo executado. Aqui ele deu um aviso que sem o git, o watch não é suportado, então vamos tentar o watch all, porque eu ainda não estou utilizando o git. Nesse momento você vai ver que ele já funcionou, mas ele está esperando, ou seja, ele está observando qualquer mudança. Se eu voltar o meu teste aqui para os valores corretos 2 e 3 e salvar, você vai ver que automaticamente ele já roda, então ele fica monitorando as nossas alterações e já nos avisando em tempo real se passou ou não o nosso teste. E aqui vale um momento dica. Para executar seus testes unitários direto do Visual Studio Code, instale a extensão Just Runner e você notará que umas opções serão habilitadas dentro do seu arquivo de teste. Ao clicar em Run ou Debug, você verá seus testes sendo executados diretamente do seu Visual Studio Code. Bom, deixa eu só pegar da minha colinha aqui então, para a gente colar mais alguns exemplos de testes e eu não ficar perdendo tempo digitando. Então, já utilizando a dica que a gente pegou, vamos rodar o run do Describe aqui em cima para que a gente consiga visualizar nossos testes sendo executados e os 3 passando. Aqui você vai notar a importância de mensagens claras de teste, porque você verá que ele destacou qual é o arquivo que está sendo testado, e ele destacou também as descrições que a gente colocou. Então, quanto mais claras elas forem, mais fáceis elas serão e nos indicarão como encontrar ou como debugar algum teste que possa ter quebrado algum comportamento inesperado. E aí, passando por cada um deles, só para não colar e deixar vocês sem entender nada, vocês vão notar que a gente criou mais 2 cenários, onde deve retornar -1 quando somar -2 ou +1, então a gente já está testando números negativos, por exemplo, e o final é que ele está testando o throw error. Basicamente ele diz que deve retornar um erro se algum parâmetro não for número. Por quê? Justamente porque a gente está fazendo esse if aqui em cima, ó. A gente está testando se tanto A quanto B são números, e se um deles não for, nesse caso aqui é uma string, aqui é uma string em objeto, null e undefined, todos eles têm que dar true. Então você vai notar que o Jest ele possui vários comandos que poderiam ser executados além do to be. Então ele tem o to equal, ele tem o to throw, ele tem milhares de comandos que a gente pode utilizar para garantir que o nosso código está se comportando como esperado. E com uma tristeza sincera no coração, pessoal, eu queria compartilhar com vocês que eu preparei mais exemplos para falar, tem vários outros conceitos, eu queria passar muita coisa. Além do it, a gente pode utilizar only, a gente pode utilizar skip, eu queria mostrar para vocês outras opções que o Jest nos fornece, mas infelizmente um vídeo só é muito pouco. Então eu queria entender com vocês o que vocês preferem. Uma masterclass de 1 hora e meia sobre testes unitários, onde a gente cria, pode ser até uma live que eu faça com vocês, ou uma playlist, onde eu faço vídeos mais curtos com conceitos específicos para que vocês consigam estudar novamente e se precisar reassistir o vídeo, vocês tenham eles em mãos para conseguir assistir e relembrar algum conceito muito específico. E além disso, eu queria entender, você curtiu essa introdução a testes unitários? Eu queria que ela tivesse sido ainda mais extensa, mas eu sei que aqui já tem vários conceitos para você estudar, para você revisar. Então, se você gostou, deixa um like aqui nos comentários, se inscreve no canal, deixa um comentário do engajamento, porque isso realmente me faz entender que os conteúdos estão fazendo sentido para vocês. E como eu disse, se você quiser uma série completa sobre testes unitários, se você quiser uma série de testes unitários focadas no front-end, que é um assunto ainda mais extenso, ou até talvez que a gente crie uma aplicação simples para fazer testes mais próximos do dia a dia, deixa aqui nos comentários. É a única forma de eu saber que isso faz sentido para vocês. E como vocês notaram, eu me empolgo falando de testes unitários porque eu gosto muito desse assunto. Então é um assunto que eu quero mesmo trazer aqui no canal e talvez a gente se tornar uma referência desse assunto. E finalmente não esqueça que a gente está criando 2 vídeos por semana aqui no canal, então fica ligadinho que ainda essa semana terão novos conteúdos para que a gente
consiga aprender e evoluir juntos. Te vejo lá!